Hoje o Bitcoin está derretendo, não é somente o Bitcoin. Aquele medo instaurado no mercado que estava fazendo todo mundo comprar ouro, trouxe uma correção para o ouro hoje. E hoje o problema é geopolítico. Quero revisar o Bitcoin, mas também te perguntar, será que a gente está diante de um colapso financeiro? A crise chegou e o bear market está na nossa porta? Ou será que é uma oportunidade de lucrar? Vamos olhar o Bitcoin, vou passar para você o que está acontecendo nesse momento e já vai deixando aí o seu like e se inscrevendo também, porque esse é um vídeo objetivo. A gente está diante de vários problemas onde eu ainda acredito que tem oportunidade no mercado. O capital pode rotacionar. Hoje não saiu do ouro, da prata, não saiu dos outros mercados e veio para o Bitcoin, mas pode acontecer. E isso pode ser uma oportunidade agora. Vamos olhar para saber se essa queda já está estancando e você só deixa o like e se inscreve no canal porque aqui é bem objetivo. Olha só, eu vi uma notícia sobre o bilionário, o Ray Dalio, estava falando sobre a possibilidade de um colapso nos Estados Unidos que está batendo na porta. É uma tese do último livro que ele lançou recentemente aí, falando que a gente está diante de um barril de pólvora e ele pode explodir. Isso está gerando uma incerteza no mercado e é por isso que as pessoas estão comprando ouro. O problema é que hoje, Rússia diz que ataque dos Estados Unidos ao Irã pode ter consequências perigosas. A gente está vendo aqui o Irã, em meio à ameaça de Trump, Irã diz que vai responder como nunca antes, tá? Isso começou ontem e hoje se agravou. Então a gente está vendo que alguns motivos aqui, motivos por trás das novas e duras ameaças do Trump ao Irã. Basicamente começou briga mais uma vez e o próprio Trump também fazendo declarações em relação à Venezuela. Então, Trump está mexendo no mercado, veio com tarifa, as pessoas estão reclamando, mas aqui, o exército do Irã adicionou 1.000 drones ao arsenal e promete resposta esmagadora em caso de ataque. Isso foi hoje pela manhã. Então começou a trazer mais medo, não é só medo de tarifa, não é uma incerteza econômica e agora também uma certeza de conflito mundial. É o que está acontecendo e fazendo essa queda no dia de hoje no Bitcoin. Bitcoin de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, uma queda de praticamente 8%. Isso aqui é pesado, isso aqui é muito tenso, tá? Isso aqui não é nem um pouco agradável. O que pelo menos, deixa a gente mais ou menos assim, digamos que não tão desesperado com o mercado de cripto, é o fato de olhar, por exemplo, o mercado mundial e o S&P 500 também, com essa correção aqui absurda, está se recuperando. Essa correlação que todo mundo fala do Bitcoin com o S&P 500 é só na hora da queda, porque na hora da alta o S&P 500 vai embora e o Bitcoin está ficando. Detalhe que Nasdaq também derreteu, olha só o que aconteceu com a Nasdaq. Pessoal, a gente está falando de uma liquidação muito absurda no mercado como um todo. O próprio ouro também saíram bilhões, tá? É uma liquidação muito pesada e agora pelo menos, ou de repente o institucional também está aproveitando para poder manipular, porque eles sempre manipulam com a informação. Acontece que agora o Bitcoin limpou toda essa região de liquidez, tá? É provável que agora a gente comece a recuperar, pelo menos no curto prazo, para quem gosta de comprar de curto prazo. Agora, já que a gente derreteu numa hora, é uma boa opção, colocando seu stop logo aqui abaixo, nesse suporte que está se formando aqui, principalmente se você olhar o gráfico de 5 minutos. E a gente tem que ficar de olho, porque o Open Interest subindo muito forte, enquanto está tendo essa derretida aqui. Isso até significa que para a gente, para quem gosta de pegar o curto prazo, vale a pena. Só que tem um pequeno detalhe que a gente tem que olhar no Bitcoin. O Bitcoin está numa região muito crítica nesse momento, tá? E a gente perdeu uma região de suporte que não poderia perder. Agora, teria que se recuperar. O gráfico mensal do Bitcoin está muito ruim, tá? Isso aqui é uma região que o Bitcoin não pode perder, na minha opinião. Senão a situação vai ficar muito feia, tá? A gente precisa ver pelo menos uma recuperação como está sendo no S&P 500 no ouro hoje, senão vai piorar muito. Ah, mas e altcoin? Altcoin, se você sabe comprar no curto prazo, pode ser uma baita de uma oportunidade. Vendo o NIR a 1,35, o altcoin que ontem explodiu com a notícia de uma possível rede social da OpenAI e o ChatGPT, isso eu vou falar em outro vídeo, e várias outras altcoins aqui no preço de banana. E aí? Dá para comprar? Se você souber comprar, sim. Se você não sabe se preparar nesse momento, comprando pelo menos a possibilidade de um fundo numa reversão em algum rompimento de topinho ali, é melhor você não fazer isso. E outra coisa que você tem que ver agora, isso aqui pode ser muito feio no gráfico semanal. Precisa recuperar, tá? Para mim, ainda existe uma possibilidade de recuperação no Bitcoin, mas agora a gente depende dessa questão de conflito. Toda hora há um problema no mercado. Da próxima vez que você perceber que o mercado vai voltar com força,
não seja ganancioso. Realize lucro nessas entradas de fundo que a gente está vendo agora. Esse cenário é muito feio. Esse cenário pode implicar em uma bandeira de baixa no Bitcoin, como eu falei em um outro vídeo, e isso aqui seria péssimo, tá? O gráfico mensal do Bitcoin está horrível e agora só nos resta esperar para saber qual vai ser a recuperação. Perdendo a média de 20, com essa possibilidade de ser uma bandeira de baixa, isso aqui é muito ruim. O curto prazo dá para poder lucrar, mas aí você tem que ter um pouco de conhecimento para poder comprar na hora que derreter e vender no primeiro repique que você conseguir. Até porque, ó, vou dar um exemplo muito claro. A NIR, por exemplo, que está péssima também, chegando numa região de suporte lá de 2021, se você entender que pode comprar nesse derretimento de 4 horas ou de 1 hora, colocar o seu stop, obviamente, a partir do momento que ela reverter, você vai poder lucrar. Vou colocar no gráfico aqui de 1 hora, olha só, um movimento bem intenso, derretida, né? E ó, esses movimentos assim de curto prazo da NIR, você consegue lucrar. Eu gosto de comprar e eu faço lucro, tá? Dessa maneira. Por exemplo, você vem aqui agora, clica aqui, ó, no RSI na sobrevenda, dá uma olhada também, tudo que foi sobrevenda, a NIR normalmente recupera, tá? Normalmente recupera esses fundos aqui, ainda que ela venha cair mais. Mas como eu disse, você precisa saber porque assim dá para poder lucrar. Mas agora a gente precisa ver essa questão de conflito. Uma coisa positiva que não fez impacto nenhum no dia de hoje foi a legislação de cripto. A Clarity Act foi aprovada nos Estados Unidos e não fez diferença nenhuma no mercado. Ou o mercado está pregando uma peça, ou de fato a gente vai ver o início do bear market com o Bitcoin corrigindo desse jeito. Sinceramente, tem muito problema geopolítico, macroeconômico atrapalhando o mercado de cripto. Sabe por quê? Porque você vai falar que o mercado de cripto está péssimo e está ruim. Sim, só que essa semana, Nasdaq batendo o topo histórico, ouro estava explodindo, né? O metal explodindo, Nasdaq explodindo, SP500 explodindo, só que no dia de hoje, quem está explodindo é o barril de petróleo por conta da questão de conflito. Então, pelo menos essa liquidação, a gente sabe que tem um envolvimento direto aqui com o óleo, sendo que o mercado vai devolver em algum momento esse lucro de metal de outros mercados e muito provavelmente vai entrar na renda variável, o que seria muito interessante se cortar os juros, mas não teve corte e a gente vai ter que aguardar. Ontem a fala do Powell não foi tão boa, tá? E ainda por problemas de acusação criminal, entre outros, a gente está vendo que o Fed, por exemplo, recuou e pelo menos declarou que não vai ter corte de juros até o meio do ano. Tá tudo muito nebuloso. E muito embora o mercado americano subindo com força e o mercado de cripto derretendo, ainda tá tudo muito nebuloso. Mas, já que o mercado de cripto tá fraco e os outros mercados fortes, me resta agora aguardar para saber se vai sair dinheiro do mercado lá fora para injetar pesado no mercado de cripto. Por isso, eu estou comprando e vendendo no curto prazo. Porque eu não fico de fora, estou comprando, estou fazendo lucro, espero para ver, stop se for o caso e volto também. Dia de hoje, tenso pra caramba pro mercado e essa foi minha contribuição. Te peço para deixar o like, se inscrever no canal e escrever aqui qual é a sua estratégia nesse momento. Acredita, curto prazo está dando lucro, dá para poder lucrar aqui, eu estou aproveitando isso, inclusive alavancado, é muito mais arriscado, não entre alavancado agora, porque está muito arriscado, porém, se você sabe fazer comprinhas curtinhas ali no spot, você pode ficar brincando de comprar Bitcoin ou outras moedas também, que eu já falei em outros vídeos, vou até citar alguma delas aqui, NIR, Ethereum, Polkadot, Worldcoin e algumas outras que ficaram nos vídeos também para você poder assistir agora. Te espero no próximo vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço.